Você sabia que é possível, com produtos naturais, ter cuidados com a saúde dos rins? Isso mesmo. Por isso, o programa Você Sabe Fazer conversa com a nutricionista da Emporium Produtos Naturais. Acompanhe as dicas. Quais os passos que podemos tomar para ajudar a melhorar a função dos rins? Então, devemos lembrar que os nossos rins, eles são órgãos que filtram todos os metabólitos e resíduos indesejados do nosso sangue. Resíduos excedentes, né, que nós não precisamos tê-los circulando na nossa corrente sanguínea. Então, nós devemos tomar cuidado primeiramente com a adequada hidratação, com a concentração dos solutos, que seriam o quê? Nutrientes, né? Que muitas vezes eles precisam ter um certo equilíbrio entre um e outro. Ou seja, devemos prestar atenção no nosso consumo de sódio, potássio, magnésio, citrato, inclusive proteínas, porque, por exemplo, se nós temos uma ingestão maior de potássio, os nossos rins eles excretam menos cálcio, então cada um deles está em equilíbrio entre um e outro. Outra coisa que precisamos tomar cuidado é com as doenças crônicas, que muitas vezes predispõem a dificuldades na filtração dos nossos rins. Então, por exemplo, a hipertensão arterial é uma delas, que influencia bastante na sobrecarga desse órgão, e também diabetes mellitus, que com a concentração elevada de glicose também sobrecarregam o órgão. Também devemos evitar alguns aspectos na alimentação, por exemplo, uma dieta muito rica em EIGES, que nós chamamos, que são glicotoxinas formadas naquelas reações de escurecimento de carnes ou produtos que são excessivamente fritos ou que passam por uma cocção com uma temperatura muito alta. Isso, na verdade, formam toxinas que sobrecarregam muito e inflamam os rins. Então, nós devemos tomar cuidado com a cocção em temperaturas menores, com menos tempo, né, que evitem esse escurecimento tão grande dos alimentos. Quais são os alimentos que são amigos dos rins? Então, existem alguns alimentos que estão cientificamente comprovados que ajudam no funcionamento. Lógico que tem determinadas condições, como por exemplo a insuficiência renal, em que certos aspectos eles mudam, então cada necessidade é bem diferenciada de acordo com o cliente ou o paciente. O ômega 3 é um dos principais, ele ajuda muito como anti-inflamatório, por regular níveis de colesterol e ajudar no aspecto da insulina, do controle de glicose. É um alimento que ajuda muito no funcionamento renal. Outro alimento que também mostrou comprovação científica contra a inflamação dos rins seria a coenzima Q10, que é um antioxidante que nós produzimos naturalmente, mas muitas vezes pelo uso de certos medicamentos ela fica depletada. Então existem hoje em dia suplementos para suprir essa necessidade. Alimentos ricos em selênio também são bem importantes, porque por ser um antioxidante ele também favorece o seu funcionamento. Alimentos ricos em magnésio também vão auxiliar, pois vão favorecer um resíduo menos ácido. E quanto mais ácido for o resíduo do nosso sangue, mais vai sobrecarregar essa função renal. Então, o ideal é nós levarmos uma dieta mais alcalinizante, que seria o aumento do pH sanguíneo para favorecer o funcionamento renal. Existem chás que ajudam a evitar problemas nos rins? Quais? Muitas pessoas, elas geralmente procuram, por conhecimento popular, determinados tipos de chás, diuréticos principalmente, né? O quebra-pedra é um dos principais para quem tem a litíase, que seriam os cálculos, ou a uva ursi, a tansagem para certas infecções. Mas nós chamamos bastante atenção para tomar com cuidado com o uso desses chás, pois eles podem promover uma desidratação por serem muito diuréticos e fazerem um efeito prejudicial. Inclusive, em certos casos de cálculos renais, não é indicado o uso desses chás, porque muitas vezes a pedra ela deve ser retirada através de procedimento cirúrgico, então isso pode favorecer inclusive a obstrução de alguns ductos.
Então, o que nós orientamos é sempre procurar um profissional nutricionista e ou médico para justamente auxiliar o que seria a melhor forma de proceder. E como preparar? Se realmente for indicado o uso de algum chá, a maioria dos chás, quando forem folhas ou flores, nós recomendamos usar a infusão, que seria deixar a água quase chegar em ponto de fervura, que seria a formação daquelas pequenas bolhas, e aí você tira do fogo e coloca a erva nessa água ainda quente e deixa por no máximo 5 minutos ela tampada. Após esse procedimento, você deve coar o chá e tomá-lo quente ou de acordo com a recomendação sugerida pelo profissional. Tem alguns chás que podem ser tomados gelados, mas a gente não recomenda fazer a ingestão após 24 horas de preparo. Muitas vezes, quando forem raízes ou cascas, nós recomendamos a decocção. A decocção seria realmente você ferver junto na água aquela erva, aquele chá, que daí você realmente consegue extrair os princípios ativos dessa planta. A pedra no rim é uma doença bastante comum. O que se pode fazer para se prevenir? Para a prevenção existe a vitamina B6, muito presente em grãos integrais. E eu tenho algumas fontes animais de alimentos, né? Mas a gente gostaria muito de priorizar uma alimentação mais vegetariana neste caso, porque justamente o que pode favorecer a formação de um cálculo renal é levar uma dieta muito ácida. Isso promove a excreção de muitos nutrientes que proporcionam a formação desses cálculos. Então, além de levar uma dieta mais rica em vegetais, a gente prioriza a ingestão de vitamina B6, magnésio também, o citrato presente em algumas frutas cítricas e tomar o cuidado com a ingestão de muitas proteínas de fonte animal, porque isso também tem um caráter mais inflamatório e vai acidificar o sangue. Lógico que também é importante levar uma hidratação adequada, então priorizar para no mínimo ingerir os 2 litros de água ou fazer o cálculo da sua necessidade. Como é que nós calculamos a nossa necessidade de ingestão hídrica adequada? Pegamos o nosso peso atual ou o peso ideal que o indivíduo deveria ter e multiplicamos por 35 ml ou até 40 ml. Essa é a ingestão em ml que você deve ter diária de água, né? Para frisar, quais são os cuidados gerais? Prioriza-se levar uma alimentação mais rica em vegetais e prestar bastante atenção no consumo de proteínas, né, principalmente de fonte animal. Então aqui eu chamo bastante atenção para leites e derivados e a carne vermelha. Também prestar atenção no consumo de citratos, então frutas cítricas ajudam a ingestão hídrica adequada. Inclusive a prática de atividades físicas, né? E certos minerais. Nós, na verdade, devemos ter em equilíbrio todos esses nutrientes. Então, devemos ter em equilíbrio o sódio, o potássio, o magnésio, dependendo da necessidade do paciente. Quando há alguma restrição em caso de insuficiência renal, deve-se prestar atenção na ingestão de potássio. No caso dos cálculos renais, o potássio pode ser benéfico, então isso prioriza a necessidade do acompanhamento de um nutricionista e um médico, né? E deve ter essa abordagem sempre multidisciplinar para a pessoa ter bem certinho a sua indicação dietética. Outro detalhe importante é a vitamina D. A vitamina D, vários estudos já mostraram que ela reduz a mortalidade em pacientes que desenvolveram uma doença renal crônica. Então, é uma vitamina que a gente prioriza cada vez mais, tem níveis adequados no sangue. Aqui 2 exemplos do suplemento de ômega 3 a partir do óleo de peixe que nós temos disponíveis. Então, geralmente, o de 1000 mg é indicado a ingestão de 2 até 3 cápsulas ao dia. Um exemplo de suplemento da vitamina D, que pode auxiliar muito no funcionamento renal. Essa daqui ela é em gotas, em meio oleoso, então geralmente, dependendo do suplemento, o tipo do óleo ele varia. Aqui nós utilizamos o triglicerídeo de cadeia média, então ela vai ter uma excelente absorção.
E aqui nós temos um exemplo de um alimento que auxilia muito como anti-inflamatório, que é o açafrão da terra. Pode ser utilizado como tempero em várias preparações, inclusive em chás. Aqui são dois exemplos dos suplementos de coenzima Q10, que seria o antioxidante natural que nós produzimos, porém em alguns casos de uso de alguns medicamentos ela fica muito depletada. Então ela auxilia muito também como antioxidante e anti-inflamatório e auxilia beneficamente o funcionamento dos rins. Quando os rins não funcionam adequadamente, deixam o corpo vulnerável ao aparecimento de várias complicações. Lembrando que se você está preocupado com a saúde geral dos seus rins, por favor, certifique-se também em consultar um médico.